Apocalipse 2, fecha os teus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós colocamos aqui, Senhor Deus, debaixo da Tua presença, Senhor Deus, debaixo da submissão do Espírito Santo. Pai, eu coloco aqui a minha vida, Senhor Deus, debaixo do total domínio e governo do Espírito Santo, para trazer uma palavra, Senhor Deus, uma rema, Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco a partir de Apocalipse de número 2. Pai, eu sei que, Senhor Deus, que o livro de Apocalipse é um livro de confronto, é um livro sobrenatural. Pai, eu quero que o Senhor abra as comportas de revelação na madrugada de hoje. Pai, nós te glorificamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por toda a intercessão, pelas madrugadas. Pai, nós te amamos, Senhor Deus, e nós te glorificamos por todas essas coisas. Em nome do Senhor Jesus, abençoe o nosso devocional. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deixa eu ver se a Nani colocou aqui. O que você não pode esquecer que eu vou fixar. Gente, não. Aqui, ela colocou. Ó, a Nani é uma benção, né, gente? Gente, essa neguinha trabalha, viu? Ei, menina de ouro. Eu tô com a cabeça minha, eu tô pensando, eu mando um negócio pra ela, não termino de falar. Esses dias eu pensando alto, mandei pra ela um negócio, depois eu esqueci o que eu tava fazendo. Gente, a gente tá assim, desse jeito, tá? Glória a Jesus. Gente, choveu aqui ontem, mas nós já oramos, nós já fechamos os céus para dia 26, 27, 28. Nós cremos que o Senhor é o mais interessado nessa conferência. Então, vocês estejam orando sobre o tempo, para Deus amenizar esse frio. Eu amo frio, tá? Mas fala para Deus amenizar esse frio, tá? Orem, peçam, intercedam. Você que não vai poder estar conosco na conferência, esteja intercedendo por nós. Compre a transmissão ao vivo para você assistir, para você abençoar a Global Fire também. Amém? Glória a Jesus. O presencial não se compara ao vivo. Não, o presencial não se compara, né? Ao vivo. Ao vivo, você sente. Se você tiver em espírito, você sente. Você toma posse. É sobrenatural. Mas o ao vivo ali, gente, todo mundo juntinho, a atmosfera é uma glória, tá? Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, abra comigo em Apocalipse de número 2. Amém? Apocalipse 2. Glória a Deus. Agora aqui em Apocalipse, deixa eu só abrir o meu resumo pra cá. Deixa eu abrir um resumo aqui, peraí. Glória, aleluia. Tá frio? Quantos graus tá aí, gente, onde vocês moram? Conta pra mim. Tá cheio, tá? Então aqui, em Apocalipse de número 2, nós vamos falar sobre 4 igrejas, tá? A igreja de Éfeso, a de Esmirna, a de Pérgamo e a de Tiatira, certo? Ok? Então, agora, abram comigo Apocalipse 2, do 1 ao 7. Vamos aqui primeiro, tá? Na igreja de Efeso. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Efeso. Então, essa carta está sendo referida ao líder da igreja, tá? Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas. Ou seja, essa é a mensagem do Senhor Jesus, que tem o controle e o domínio sobre a vida dos líderes dessas igrejas. Daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Então Jesus está falando, eu ando no meio da igreja, tá? Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo, sua perseverança, e sei que não tolera perversos. Examinou as pretensões dos que diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Então aqui Jesus está elogiando. Então para de ser tolerante com gente errada, com gente que não quer transformação e às vezes está apodrecendo seu ministério. Você não precisa ser politicamente correto para agradar todo mundo. Você tem que estar debaixo da visão de Deus, tá? E Deus não gosta que você agrade todo mundo. Deus quer que você faça o que é certo. Então se tiver algo a ser confrontado, a ser tirado, tire. Porque Deus não se agrada de você manter coisas só para não ficar mal, para ficar... Ou seja, Deus não quer que você fique agradando todo mundo. Deus quer que você se posicione na presença dEle. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas o Senhor quer. Amém? Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Agora no 4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio.
Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas a isto ao seu favor. Ou seja, se você não se arrepender, eu vou tirar a igreja de você. Mas a isso ao seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, tá? E o que é as obras dos nicolaítas? É idolatria. Como eu também odeio. Então aqui, ó, os nicolaítas, tá? Era um povo idólatra, tá? Então Deus odeia a idolatria. Deus abomina a idolatria. E tem muito cristão hoje, queridos, que talvez não tem lá a sua imagem dentro da casa, mas idolatra o marido, idolatra a esposa, idolatra o pastor e venera. Gente, nós precisamos entender que o único que é digno de adoração é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então vocês vigiem na terra, tá? Com questão da idolatria, certo? Então, no 7 agora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Então, para quem duvida que tem um paraíso, aqui a Bíblia nos revela que tem um paraíso. Então, o que acontece aqui? Escreva essa carta, aqui vem, né? Escreva essa carta ao anjo da igreja em Efésio. Então, essa carta é direcionada para o líder da igreja de Efésio. Então, há um elogio primeiro. Conheciam a verdade, rejeitavam os falsos ensinos, rejeitavam as pessoas que tinham espírito de engano, rejeitavam aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram, aqueles que eram, rejeitavam as pessoas que estavam com heresia, com coisa errada, tá? E eles trabalhavam com perseverança. E olha só, eles também, qual que é o outro elogio? Eles trabalhavam eles trabalhavam com perseverança, de forma árdua. Eles estavam ali, ó, conheciam a verdade, rejeitavam os falsos profetas, trabalhavam com perseverança, trabalhavam de forma árdua, tá? E eles sofreram perseguição pelo nome de Jesus e eles, tá, não desistiram. Então esse aqui é o elogio para a igreja de Efésio. Só que tem um problema com Efésio. Eles começaram bem, mas eles esfriaram no primeiro amor. Então eles perderam o fogo do primeiro amor. O zelo virou uma rotina, o fervor virou uma obrigação. Eles perderam aquela paixão por Jesus, eles perderam aquela paixão pelo Espírito Santo. Eles entraram no modo automático, eles perderam a adrenalina, eles perderam, sabe quando você está apaixonado, que tudo? Eles perderam isso, eles deixaram esse relacionamento entrar numa rotina de obrigação, eles deixaram esse zelo se tornar uma rotina. Amém? Tá? Então eu quero que vocês vigiem nisso, amém? No nome do Senhor Jesus. Talvez você começou bem, você está na presença, você busca, você ora, mas você não tem mais aquele entusiasmo, você não faz as coisas que você fazia lá do começo, você não fala mais apaixonadamente de Jesus como você falou um dia, amém? Gente, eu sou tão apaixonada por Jesus, que esses dias, né, veio os videomakers aqui e eu evangelizei como se eu fosse lá no começo, sabe? Eu tirei toda a minha energia para evangelizar, para falar de Jesus, sabe? Aquela paixão, aquele fogo. Mas para isso você tem que manter o relacionamento com o Cordeiro, certo? Então, o que nós podemos trazer desse confronto da igreja de Efésio para nós? Tem muita gente hoje que está na doutrina, tá? Muita gente hoje que está na igreja, está posicionado, está fazendo a obra de Deus, está em uma vida de oração, mas estão secos da presença de Deus. Eu acredito que não são vocês. Deve ser os 20 mil, porque, gente, assiste mais ou menos entre 20 e 25 mil pessoas na minha live aqui todo dia, fora pelo YouTube. Então, são pessoas que estão posicionadas, mas estão secas da presença, tá? E Jesus não está buscando pessoas que entraram no automático. Jesus não está Jesus não está buscando uma adoração mecânica. Jesus está buscando aqueles que são amantes da sua glória, aqueles que
sabe? Gente, não adianta nada você ser um ativista religioso. O que é o ativista? Você faz, mas você não sente. E a gente precisa estar tão sensível a experimentar a glória de Deus. Esses dias nós estávamos aqui no almoço e eu comecei a trazer um pouco do esboço do que eu ia falar na primeira ministração. A glória de Deus desceu na mesa e todo mundo começou a chorar. E aí as pastoras que estavam aqui falaram, meu Deus, se tá assim aqui, imagina lá. Então, por que eu tô falando isso para você? Porque nós estamos sensíveis, nós temos intimidade. Então, nós não podemos entrar naquela forma mecânica. Nós não podemos deixar esse relacionamento estagnar, esfriar. A gente tem que estar sempre sendo renovado por esse amor. Por isso que nós temos que... nós não podemos perder com Jesus essa sinceridade. Nós não podemos entrar num lugar de formalidade. Nós temos que sempre gerar um pouco mais de intimidade. Nós precisamos gerar sempre um pouco mais de intimidade com o Senhor Jesus, tá? Então, tem muitas pessoas que são ativistas. E o que é o ativismo? Você faz na presença, mas você perdeu a essência, você perdeu a paixão, você perdeu o primeiro amor. Você faz por obrigação, você faz porque você entrou no modo automático. Amém? Então, coração morno, tá? Você tem ali talvez, Efésios, tá com coração morno. Tem aparência de zelo, aparência de fervor, mas tem coração morno, tá? Tem muito trabalho, mas é um trabalho sem lágrimas, sem altar, sem queimar o coração. Então, nós precisamos voltar àquele primeiro amor. E eu sempre falo, Jesus, traz de volta, renova em mim o primeiro amor. Eu sempre estou pedindo para Jesus renovar em mim o primeiro amor, tá? Você talvez hoje defende a verdade, defende o evangelho como você já defendeu um dia, só que você não fala mais com aquela paixão. Você não tem aquela força de evangelizar, aquele entusiasmo de ir. Porque talvez você entrou numa rotina, você entrou num ativismo. Gente, eu vejo o quanto eu estou apaixonada por Jesus quando Jesus abre uma janela para mim evangelizar alguém pessoalmente e eu uso toda a minha força. Eu uso tudo aquilo que eu tenho. Amém? E eu vejo assim o tanto que eu ainda estou apaixonada e eu falo, Jesus, continua, faça mais. Porque se você apagar o fogo dessa paixão, você não vai conseguir ir para o próximo nível. Amém? Porque para ir para o próximo nível, a lamparina tem que ter azeite. E ela tem que estar fumegando do fogo da presença do Espírito Santo. Senão você não acessa o próximo nível. Tá? Então quem perde o primeiro amor entra num risco de ser desligado da presença de Deus, de ser afastado, de abrir legalidade, de cair. Então, se você perder o primeiro amor, vai gerar em você rigidez espiritual, frieza espiritual. Então, se você parou de chorar na presença de Deus, fala, Senhor, eu quero voltar a chorar na presença. Eu quero voltar a sentir o toque do Teu Espírito. Eu quero voltar ao primeiro amor. Amém? Isso é o confronto da igreja de Efésios. Igreja de Efésios está fazendo as coisas certas, mas perdeu o primeiro amor. E, gente, perder o primeiro amor é perder o óleo da lamparina. É muito sério isso aqui. Vamos agora do 8, tá, ao 11 comigo. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Gente, vocês não estão entendendo o que Jesus está dizendo. Eu vou traduzir em palavras do agora para você. Jesus está dizendo, eu conheço a perseguição, eu conheço tudo que vocês têm passado. E vocês é um povo, né, de classe econômica baixa. Mas, ao mesmo tempo, vocês são ricos espiritualmente. Eu sei que vocês têm enfrentado blasfêmias que se opõem a vocês. De pessoas, judeus, ou seja, de religiosos, tá? De pessoas religiosas, de pessoas que se dizem, ou seja, pessoas que se dizem ter uma fé em Deus, mas o lugar aonde eles adoram pertence a Satanás. Eu não estou ali. É o que Jesus está falando aqui. Aquele lugar, a sinagoga, aonde eles me adoram, aonde eles dizem que me adoram, na verdade não, aquilo ali pertence a Satanás. É isso que Jesus está dizendo, tá? Não tenha medo do que está
prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los e terão aflições por 10 dias. Ou seja, vocês vão passar um perrengue, vocês vão passar uma perseguição. O diabo vão lançar alguns de vocês na prisão, tá? E terão aflição por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então Jesus está falando assim, olha Esmirna, aguenta firme diante de toda a perseguição, que vocês vão receber a coroa da vida. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. E eu preciso que você entenda. A primeira morte, quem que não passou a primeira morte? Elias, Enoque, tá? Elias, Enoque, eles foram arrebatados por Deus e não sofreram a primeira morte. Só que nós vamos passar a primeira morte, que é a morte do quê? É a morte desse corpo. E quando nós, a Bíblia diz assim, que nós vamos semear um corpo natural para ressuscitar um corpo espiritual. Então esse corpo tem que morrer para nós tomarmos posse de um corpo espiritual para as regiões celestiais. É isso que a Bíblia fala, tá? Eu não sei agora a referência para te dizer. Então a primeira morte é a da casa que a gente vive aqui na terra. E nós estamos presos dentro desse corpo, nós vivemos dentro. Mas nós não somos um corpo, nós somos uma alma vivente, temos um espírito soprado por Deus, tá? Então aqui, qual que é a promessa do Senhor Jesus? O que Jesus conquistou para nós, tá? Jesus conquistou que nós não sofreremos a segunda morte. Então nós tomamos posse da eternidade, porque Jesus tomou as chaves do abismo, a chave da morte. Amém? Então nós não vamos morrer, a nossa alma não vai morrer, não vai sofrer, não vai se perder, porque nós estamos em Cristo. Amém? Então vamos aqui. Qual que é o elogio à igreja de Esmirna, tá? Resistente no meio da perseguição, fiel mesmo num tempo de pobreza, de escassez. Então aqui o povo de Esmirna tá passando fome, tá com necessidade, mas tá glorificando a Deus. E tem gente que não pode faltar o dinheiro para pagar um boleto, que está murmurando e blasfemando contra Deus. Mas nós estamos vendo aqui que a igreja de Esmirna era pobre, mas ela era rica em espírito, ela estava com Deus. Amém? Presta atenção aqui. Fiel mesmo na escassez, rica em honra, mesmo pobre em recursos. Então, Esmirna podia ser pobre financeiramente, mas era uma igreja rica. Amém? Rica em honra. E qual que é o confronto aqui, tá? Qual que é o confronto de Jesus para Esmirna? Jesus não está prometendo para Esmirna livramento. E eu quero que você entenda que haverá vezes que Deus não vai nos livrar para que a nossa fé seja aprovada, para que nós possamos ser aprovados para o próximo nível. Amém? Jesus não prometeu livramento na dor da igreja de Esmirna, mas ele prometeu uma coroa após o sofrimento. Ele falou, vocês aguentam, que quem aguentar vai receber a coroa da vida, tá? Então, em Esmirna não houve uma correção, em Esmirna não houve Deus chamando a atenção deles por algum erro deles, mas Esmirna teve uma exortação assim, olha, vocês vão sofrer 10 dias, tá? Eles vão se opor a vocês, aguentem firme, permaneçam fiéis, tá? Porque eu sou o primeiro e o último. Então aqui, da mesma forma que aconteceu com a igreja de Esmirna, acontece conosco hoje. Você acha que Deus não me prova? Toda vez que Deus vai me colocar num novo tempo, numa nova unção, Ele me prova. E Deus prova para ver onde está o nosso coração. O que o nosso coração tem. Amém? Vamos aqui. Qual que é o confronto? Tá? O confronto aqui que Jesus trouxe é: o diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas você, se permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu darei a coroa da vida, tá? Então aqui é uma exortação, não tenham medo, tá? Não tenham medo da perseguição, não tenham medo, tá? Do que está por vir, certo? Então Jesus está trazendo uma exortação, olha, aguentem firme, resistam isso, porque isso é uma prova. Da mesma forma que que Jó foi provado, tá? Satanás foi na presença de Deus e falou:
Jó é tudo isso porque você deu tudo isso para ele, toca nessa área, toca nessa área. E muitas vezes Deus permite Satanás não, nem tocar, mas às vezes nos abalar em certas circunstâncias, e às vezes até tocar, para ver aonde está o nosso coração, como que a gente responde mediante a tudo isso, amém? Então aqui não tem uma correção de um erro deles, mas aqui tem uma exortação, aguentem firme. Estar na minha presença é sofrer perseguição. E gente, eu quero dizer uma coisa para vocês estarem convictos. Quem se levanta contra nós, geralmente, são pessoas de dentro da casa, amigos, pessoas de perto, são líderes, são gente que caminha junto com você. O diabo não usa quem não tem vínculo emocional com você, porque quem não tem vínculo emocional com você não mexe com você. O diabo geralmente vai usar alguém para te oprimir, mas alguém que vai te custar, vai doer, ok? Então, qual que é a chave aqui profética dessa passagem, esse confronto à igreja de Esmirna, tá? A coroa não é para quem começa com paixão, tá? Presta atenção, a coroa não é para quem começa com paixão, mas é para quem termina com fidelidade, é para quem termina em amor, é para quem... Então, olha, você pode começar muito empolgado, mas não é só começar bem, é terminar bem, é resistir à perseguição, é aguentar a pressão e manter a chama do primeiro amor que a igreja de Éfeso perdeu, tá? Então nós vamos ter perseguição? Vamos ter perseguição. Então nós precisamos perseverar até o fim. Nós precisamos perseverar porque cada prova que vir, às vezes não é uma legalidade que você abriu, é Deus permitindo para ver aonde está o seu coração. Gente, olha como Deus provou Abraão. Deus precisava fazer isso com Abraão? Não, mas fez para saber aonde estava o coração dele. Para jogar na cara de Satanás que Abraão era um servo fiel. Então, gente, não é fácil. Ser ungido do Senhor é estar sempre passando por um fogo purificador para ver se a gente está aprovado ou não, tá? E se não for aprovado, vai andar mais uma milha para ser, tá? Então, o ouro daquilo que Deus tem gerado em nós está sendo sempre purificado. Então aqui a gente viu a igreja de Esmirna, de Éfeso, começou bem, rejeitava os falsos profetas, rejeitava o engano, rejeitava as coisas, mas perdeu o fogo, perdeu aquela essência, perdeu a genuinidade, perdeu a presença. Estava fazendo as coisas certas, mas estava fria no amor. Igreja de Esmirna, não há um confronto, não há uma correção, mas há uma exortação sobre aguente, porque vocês vão passar perseguição, e se vocês conseguirem aguentar, vocês serão recompensados, amém? Agora vamos aqui do 12 ao 17, comigo, tá? Escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ou seja, Jesus está falando, o lugar que você está é caótico. Satanás está dominando aí. Há um trono do diabo aí. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Mesmo com tanta opressão, mesmo você estando aí onde tem uma sinagoga de Satanás, você está aguentando. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, onde vocês vivem o lugar da habitação de Satanás. Mesmo quando um servo meu, um discípulo meu morreu, por não negar o meu nome, vocês suportaram e permaneceram fiéis. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão. Sabe, às vezes tem pessoas que me criticam porque eu não tolero algumas coisas no ministério, que ferem o princípio daquilo que Deus gera. E eu arranco mesmo, porque eu não quero agradar todo mundo, eu quero agradar a Deus. E se eu tiver que desagradar meia dúzia de pessoas, eu vou desagradar, mas eu vou fazer o que o Espírito Santo está colocando no meu coração como discernimento. Eu não vou tolerar Jezebel, eu não vou tolerar Balaão, eu não vou tolerar uma Acabe, eu não vou tolerar pessoas que estão ferindo princípios. Eu não estou nem aí para a opinião de quem acha que eu estou fazendo certo e errado. Entendeu? Então, você sabe por quê? Porque só quem está à frente sabe
o peso e a responsabilidade que é carregar um ministério. Então, querido, quando você vê um trem errado dentro do teu ministério, você arranca. Porque uma maçã podre que é confrontada e não se transforma, ela apodrece as outras. E muitas vezes o posicionamento a se fazer é arrancar. Porque você já falou uma, duas vezes, a pessoa não se transforma. Ou dependendo do que fez, é tão grave que tem que tirar. Tem que arrancar. Porque não é uma questão de libertar ou de transformar. Porque às vezes quem faz diz que já está curado, já tem posição e não aceita a exortação. Você tolera, vamos lá de novo no 14. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino de nicolaítas. Portanto, arrependam-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná, escondido também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Então, qual que é o elogio aqui para a igreja de Pérgamo? Resistiram diante, eles estavam no lugar caótico, no lugar de opressão, eles estavam resistindo diante do trono de Satanás. Então, a gente sabe que quando existe uma cidade que é muito idólatra, ou ali tem muita feitiçaria, tem muita macumbaria, ali tem um trono de Satanás, ali é difícil, gente. Gente, às vezes, olha, senta num lugar que tem muita obra de feitiçaria, é pesado. Agora imagina você ter uma casa ali do lado, é difícil porque é duas atmosferas brigando uma com a outra. E mesmo Pérgamo estando nesse lugar hostil, eles não negaram o nome de Jesus. Mesmo um discípulo de Jesus morrendo por não negar o nome de Jesus, eles não negaram, tá? Mas qual que é o problema de Pérgamo? Eles toleram doutrinas de mistura, eles toleram fogo estranho, eles toleram Balaão, eles toleram o espírito de Pitom, eles toleram gente que não está alinhado, mas parece estar alinhado. Eles não discernem e eles não confrontam. Então o evangelho aqui foi contaminado, a mistura. E aqui a exortação de Jesus é: vocês estão tolerando no meio de pessoas, vocês estão tolerando no meio da igreja pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, ou seja, espírito de engano. Está profetizando, mas não está profetizando pelo Espírito Santo. Amém? Um evangelho contaminado por uma cultura, por conveniências, por acordos, por sei lá o quê, por um caráter não tratado. E o líder, porque aqui a carta é aos líderes, ao anjo, ao responsável, é a gente que tem que se posicionar, não é outro líder, é eu e o apóstolo que tem que falar: não tolero, não fica mais, estou arrancando, não fica mais, não dá para caminhar junto, não tem mesmo princípio, tá fazendo as coisas erradas. Amém? Pérgamo é a igreja que prega certo, mas se associa com o sistema. É a igreja que prega certo, mas tem aliança com o sistema. É a igreja que prega as coisas corretas, mas tem acordo com Balaão. É o tipo de igreja que chega ali um profeta, um homem de Deus, fala: olha, não prega sobre pecado, não prega sobre adultério não, que aqui os irmãos ficam ofendidos, prega sobre prosperidade. É isso, sabe? Então, tem pastores que fazem isso. Tem pastores que fazem exatamente isso. Olha, não fica falando sobre pecado, fala sobre prosperidade, sabe? Para massagear o ego das pessoas. Queridos, a igreja tem que pregar sobre o pecado. Porque se não pregar sobre o pecado, não tem libertação, não tem transformação, tá? Pérgamo é uma igreja que prega certo, mas tem acordo com Balaão, tem acordo com Jezebel, tem acordo com o espírito de Pitom, tem acordo com essas coisas. É a igreja que quer ser relevante, mas perdeu santidade, tá? A palavra foi suavizada.
para não perder os membros. A palavra ela foi massageada, a palavra foi adocicada para poder agradar as pessoas, para as pessoas ficarem ali. Porque o líder não está olhando mais a transformação, ele está olhando o dízimo, a oferta. E queridos, o dia que você começar a pregar para agradar a gente, você já não está mais no evangelho, você já se perdeu. A gente tem que pregar o que o Espírito Santo manda. Então não viva debaixo do seu achismo e ego para agradar pessoas. Você tem que agradar a Deus. Ah, mas se essa pessoa não quiser mais vir, que ela vá para outro ministério. Mas aquela palavra que foi lançada ali vai ficar ruminando no coração dela. E o Espírito Santo faz a outra parte que você não faz, que é convencer, discipular, confrontar. Mas a parte que você precisa fazer é liberar o que Deus está pedindo para ser liberado. Amém? Tá? Então, não adianta querer ser não adianta querer ser relevante, mas perder a santidade. Não adianta você querer suavizar uma palavra para agradar pessoas. Não adianta, tá? Qual que é o confronto aqui? Olha só, Pérgamo. Vocês estão num lugar caótico, estão resistindo, estão conseguindo permanecer na minha presença. Mas eu tenho contra vocês, Pérgamo, vocês têm influência demoníaca dentro do meio de vocês. Influência demoníaca transvestida de estratégia. Vocês estão achando que vocês estão arrasando com essa pessoa aí que se diz profeta, mas é o espírito de engano nele. E ele está misturando uma verdade com 7 mentiras, e vocês estão achando que vocês estão arrasando. Doutrina contaminada. Uma doutrina que não prega salvação, libertação, transformação, está pregando uma idolatria emocional. E hoje em dia tem igrejas que estão pregando idolatria emocional, estão pregando uma coisa coach. Deixa eu falar uma coisa para você. O evangelho tem que bater em você. Ele não tem que te massagear. Ele não tem que inflamar o seu ego. Quando uma pregação ela é do cerne do tutano de Deus, você tem que sair dali arrasado falando: Deus, eu preciso te buscar mais. Deus, eu preciso melhorar. Deus, eu preciso ter essa intimidade que essa pessoa tem com o Senhor Jesus. Agora, o evangelho que você sai se achando Superman, a super heroína, meu irmão, esse aí não te leva a nada não. Mas o evangelho que confronta... Gente, quando eu escuto uma pregação, eu falo: Deus, oh Deus, o que eu estou fazendo de errado? Eu preciso ter uma experiência dessa. Senhor Deus, eu preciso melhorar. Senhor, olha essa pessoa, onde ela chegou. Senhor Deus, me dê. Eu tenho que sair confrontada. Eu tenho que sair e falar: Deus, eu devo ter alguma coisinha errada dentro de mim. Senhor, tem alguma fortaleza, o Senhor já quebra, o Senhor já tira. Amém? Então, a pregação, ela tem que confrontar você a sair dali e falar: eu preciso melhorar, ou eu preciso buscar mais. Eu falei: meu Deus, olha só a vida desse pregador. Deus, eu preciso buscar mais, eu tô orando pouco. Gente, quando você sai de uma pregação que de fato o Espírito Santo está, ela te confronta a ser melhor. Ok? Vamos lá. E qual que é aqui o confronto principal? Deus, ele vai julgar com a espada dele, tá? Quem compromete o púlpito com o espírito de Balaão. E há um peso maior para quem ensina. De todos os cargos eclesiásticos, nós temos apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. O cargo que mais vai ser cobrado é o de mestre, que é o que ensina. É isso que eu estou fazendo aqui com você. Porque nós não podemos ensinar errado. Porque tudo que nós ensinarmos vai ser medido e julgado. Ok? Então, olha o confronto a Pérgamo. Cuidado com o que você está fazendo. Tá? Então nós precisamos purificar o altar. Senão a espada do Senhor vai vir e vai pesar na balança, tá? Então, muito cuidado com o que você ensina. Então, ensine debaixo da palavra, ensine debaixo do discernimento espiritual, ensine com verdade. Não use a palavra de Deus para distorcer o evangelho, para conquistar coisas que você quer. Tem pastores que usam, queridos, da palavra e da autoridade para gerar emocionalismo, para gerar algo para eles mesmos. Não faça isso. Eu sei que essa palavra não é para vocês, amém? Mas aqui o confronto à igreja, tá? De Pérgamo é esse. Vocês estão num lugar de opressão, mas vocês estão resistindo, tá? Vocês estão resistindo.
teve um filho meu, uma testemunha minha, fiel, que morreu pelo meu nome, vocês assim não negaram. Mas vocês estão pregando certo, mas vocês estão se associando com pessoas erradas e tolerando elas aí no meio de vocês. Agora vamos aqui a Tiatira, tá? Vamos aqui agora. Glória a Jesus. Vamos aqui agora do verso 18, ok? Ao verso 29. Escreva essa carta ao anjo da igreja de Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz, vi o seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas as coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, ou seja, Deus vai anular a descendência. Matarei os seus filhos. E então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Darei a cada um de vocês aquilo que os seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, tá? As verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Então aqui eles pregavam assim, ó, isso aqui é uma verdade profunda, mas estava vindo de Satanás. Estava vindo da manipulação de Jezabel. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente aos que já têm até que eu venha. Ó, presta atenção. Jesus vem aqui fazer um confronto contra a tolerância de Jezabel, aqueles que estão tolerando Jezabel. Está falando primeiro para o anjo da igreja, depois está falando para aqueles, tá? Aqueles que não seguiram o falso ensino de Jezabel, aqueles que estavam ali, mas falaram, eu não concordo, isso aqui está errado. Ó, prestem atenção aqui, vou ler de novo. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, e que na verdade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Ou seja, o evangelho genuíno que vocês têm no coração, se apega a ele firmemente. Porque talvez vocês não vão ter mais alimento, vocês não vão ter alguém dando um bom alimento para vocês. E ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. E ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará com vaso de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E amanhã nós vamos fazer o 3. Então, qual que é o elogio aqui? Tiatira, uma igreja cheia de obras, cheia de fé, cheia de perseverança, tá? Uma igreja que tem muito serviço, tem muita obra, tem muita caridade, faz muita coisa, tem muito serviço, tem muita coisa acontecendo. Mas tem um problema, tolera Jezabel. Aqui havia uma figura de autoridade que era manipulador ou manipuladora. Havia aqui uma influência espiritual que ensinava, seduzia para a imoralidade sexual e para fazer coisas erradas, como comer alimentos oferecidos a ídolos, tá? Tinha caridade, mas não tinha santidade. Tinha serviço, fazia as coisas, pregava, mas não tinha santidade. Porque santidade, querido, o que é santidade? É fugir todo dia do que é profano e chamar para dentro de si todo dia aquilo que é santo, aquilo que edifica, tá? Então, qual que é a aplicação aqui espiritual da carta de Tiatira para nós nos tempos de hoje, tá? Então, Tiatira representa igrejas que operam nos dons, representam igrejas, né, que fazem serviço, que são caridosas, que estão sempre ali evangelizando, mas ignoram a contaminação do altar.
Ignora um levita que está em adultério, ignora alguém que está ali no altar e está fazendo a coisa errada. Não, deixa ali. E, gente, tem que tomar muito cuidado. Porque isso não pode acontecer. Tolera falsa profecia, tolera manipulação emocional, tolera sensualidade, tá? Tolera sensualidade espiritual, tolera a hipergraça, as pessoas achar que pode fazer tudo porque tudo é permitido, tá? O silêncio dos líderes está matando a santidade da igreja. O silêncio de pastores, líderes, está matando o que é puro, o que é santo. Porque, queridos, uma igreja só se move se o líder falar assim, gente, isso é errado. Gente, porque se eu falo o Espírito Santo, ele vai ali confrontar, ele vai ali expor, ele vai ali ruminar no coração daquela pessoa. Só que se eu não falo, como que o Espírito Santo vai trazer isso sobre você? Porque o diabo ele vai fazer de tudo para você achar que pode. Mas no dia que eu falo, gente, isso daqui é pecado, você até fazia. Só que agora quando você fizer vai ter um peso, porque o Espírito Santo ele vai confrontar. Mas tem pastor que tem medo de falar o que é pecado, porque ele tem medo de perder o dízimo, ele tem medo de perder a oferta, ele tem medo de perder aquele membro, porque ele não está olhando salvação e transformação, ele está olhando números. Amém? E nós não podemos, queridos, olhar para número. Nós temos que olhar, queridos, para a transformação. Porque não é sobre quantidade. Talvez tem pessoas aí que tem milhares de pessoas dentro das suas igrejas. E tem outro que não tem tanto, mas os que tem estão tudo salvo, estão tudo ali caminhando, estão sendo transformados. Amém? Então, é uma igreja hoje que está tolerando a sensualidade, tolera pessoas com decote, tolera pessoas que vestem com sensualidade, tolera pessoas que, isso aqui não tem nada a ver, tolera pessoas ainda falando isso. Agora, a igreja que o pastor fala, gente, santidade é isso, aquilo, o povo começa a se aprumar, o povo começa a se vestir certo, o Espírito Santo começa a confrontar, mas se o líder não fala, é o diabo que vai reinar, é Jezabel que vai reinar, é Jezabel que vai manipular. E aí vocês pensam assim, mas hoje não tem uma pessoa no púlpito ensinando imoralidade sexual. Só, queridos, que até nesse tempo eu também acho que não era dessa forma. É mais ou menos assim, Jezabel é aquela que não confronta, Jezabel é aquela que é conivente. Tá em pecado, mas deixa ali, pelo menos tá ali. Não, tem que estar ali alinhado, tem que estar ali posicionado. Principalmente no altar. Então, o que é Jezabel? É o líder que aceita certas coisas e deixa isso passar batido. É aquele que não confronta. É aquele que fala, pastora, mas isso aqui não tem nada a ver, e não fala nada. Então, isso tem sim a ver sim. A música do... mas tem gente que fala assim perto de mim. Apóstolo, mas tem música que é boa, tem música que a letra é bonita, é uma música romântica. Eu falei assim, pois é, mas toda letra, toda música é uma oração. E se você está cantando isso para sua vida, amém, receba você isso aí. Eu não canto outra coisa porque eu só conto aquilo que é consagrado a Deus. E eu só vou escutar aquilo que é consagrado a Deus. Agora, eu falei, eu não estou pedindo para ninguém fazer o que eu faço. Mas a partir do momento que eu falo, o Espírito Santo de Deus, ele confronta essa pessoa. Porque eu falei uma verdade. E agora o Espírito Santo, ele vai fazer a parte que você não faz. Amém? Que é confrontar, ruminar. Começar a falar com essa pessoa. Então aqui, Tiatira, tá? Dava permissão para doutrinas sensuais permissivas. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui pode, tá? Deixava acontecer profecias falsas, misturadas com manipulação. Então, quantas igrejas hoje a pessoa profetiza ali, a pessoa foi visitar, profetiza, olha, eu tô vendo você vindo congregar aqui. E gente, profecias para manipular a pessoa, tá? Liderança que é acuada por medo de perder a posição. Então, gente, nós não temos que ficar olhando para a posição, mas se nós estivermos na posição certa, na presença de Deus, é Ele que nos posiciona em qualquer lugar, tá? Então, quem tolera Jezabel colherá filhos espirituais doentes. Quem tolera Jezabel dentro da igreja, dentro da célula, dentro do seu ministério, vai colher filhos espirituais doentes. Que toda hora vão estar sofrendo, que toda hora estão com a dor, toda hora estão com a ferida, toda hora estão oprimidos. Agora, quando você ensina os seus filhos espirituais, o seu povo, a sair desse lugar,
Você não tem filhos espirituais doentes, você tem filhos espirituais guerreiros, posicionados. Homens e mulheres que entenderam quem são. Amém? Então você não pode tolerar Jezebel e não pode deixar as pessoas tolerarem Jezebel, ok? Então, mas quem confronta receberá autoridade. Então Deus, Ele olha para nós e vê como nós estamos posicionados. Então Deus está vendo se você está confrontando ou não. Deus olha como você lida com o errado, como você lida com o profano. Deus olha como você lida com aquilo que não é santo. Você não pode ser conivente com qualquer coisa que desagrada a Deus. Você não pode ser conivente com nada que desagrada a Deus. Você não pode ser conivente com aquilo que fere o princípio do seu caráter, o princípio espiritual. Amém? Então você precisa derrubar o altar de Jezebel. Você precisa confrontar o que está contaminando ele. Então tem alguém que está fazendo mistura, repreende essa pessoa. Fala, olha, se você não melhorar, você vai sair. Isso aqui está errado, eu não tolero isso aqui. Com Jezebel não se negocia. Com Jezebel você confronta. Tá? Então aqui Jesus vem trazer uma exortação ao líder de cada uma dessas igrejas. Então primeiro é Efésio. Efésio começou muito bem, tinha muita coisa boa, muitos elogios, mas perdeu o primeiro amor, tá? Deixa eu abrir aqui um resuminho que eu tenho. Então vamos lá, tá? Efésio, certo? Perderam o primeiro amor. Efésio trabalhava duro, tá? Combatia os falsos profetas. A igreja de Esmirna permaneceram fiéis, mesmo sendo pobres e perseguidos. Aqui, eles não têm um problema, eles não têm uma repreensão, mas eles têm uma exortação. Aguenta a pressão, aguenta firme, para vocês receberem uma recompensa que vem de mim, que vem do Senhor Jesus. A carta à igreja de Pérgamo, eles permaneceram fiéis a Jesus, mesmo vivendo debaixo de um lugar opressor, debaixo do trono de Satanás, tá? Mas eles tinham um problema. Eles aceitavam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Mistura de idolatria, de imoralidade sexual, mistura de engano, práticas corrompidas dentro da igreja. Eles permitiam coisas que não correspondiam com a santidade de Deus. E a igreja de Tiatira era cheia de amor, cheia de fé, serviço, caridade, paciência, mas tolerava o espírito de Jezebel. Tolerava Jezebel. Uma mulher que ensinava imoralidade, uma mulher que ensinava idolatria, ok? Então, hoje em dia, tem pastores que pregam para ser adorados. Amém? E é o seu espírito de Jezebel. E você precisa entender que adorar um pastor, adorar um líder é idolatria. E se não existe o adultério entre um casal é algo muito grave. Mas tem algo muito mais grave que o adultério, que é a prostituição espiritual. Quando você troca Deus por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, Deus não pode ser substituído. Você precisa colocar Deus como primícia e ficar ali, na presença dele. E deixar ele nesse lugar. As outras coisas, você pode amar outras coisas, mas não acima de Deus, ok? Então aqui, o espírito de Jezabel tenta trazer essa manipulação. Não traz as pessoas a adorar em espírito e em verdade. Traz as pessoas a serem alienados e a distorcer verdades. Amém? Glória a Jesus. Então, Efésio. O que a gente aprende com a igreja de Efésio? O perigo de perder o primeiro amor. O que a gente aprende com Esmirna? Fiel mesmo na perseguição. O que a gente aprende com Pérgamo? Cuidado com a contaminação. Cuidado com o que você está assistindo. Cuidado com aquilo que você está vendo. Tiatira. Não. O que a gente aprende? Não tolere o espírito de Jezabel. Queridos, a gente está no livro de Apocalipse. O anjo do Senhor está dando uma mensagem para 7 igrejas. Está falando com 7 líderes. Nós podemos colocar isso dentro de uma linguagem profética como fosse 7 eras, né? A primeira era do primeiro amor, a segunda era de uma igreja perseguida, a terceira era de uma igreja com contaminação, a quarta era uma igreja que não tolera, uma igreja que vem tolerando o espírito de Jezabel, tá? Uma quinta era chamada arrependimento, amanhã vocês vão ver comigo. Sexta, recompensas para aqueles
não, perdão, gente, já não tá aqui, depois eu falo para vocês, tá? Então, assim, essas igrejas podem representar eras, tá? Isso é uma linha profética que a gente pode estar olhando. Isso aqui pode representar épocas da igreja, que a igreja do Senhor está passando, desde a primeira à segunda. Isso também pode representar o que acontece hoje dentro das igrejas de hoje. E o que nós precisamos confrontar? O que nós precisamos entender que Jesus quer de nós e o que nós não podemos tolerar? Então isso aqui é um confronto poderoso para a nossa vida espiritual, tá? Então essa igreja pode representar 7 eras, ela pode representar a igreja nos dias atuais, o que está acontecendo. Ela também pode representar, dentro de uma linguagem profética, os tipos de cristão que existe. Então, por exemplo, o cristão de Éfeso é aquele que se converteu, começou muito bem, continua na presença, mas perdeu aquele fogo. Pode, a igreja de Esmirna, né? Aquela pessoa que é um pobre coitado, é uma pessoa, né, ali às vezes não tem recurso, é uma pessoa, né, que, ou seja, tem suas limitações, mas mesmo assim persevera na presença do Senhor. Quem que é o cristão de Pérgamo? É aquele que está sempre misturando fogo com fogo estranho, está sempre buscando coisa que contamina o santo. É igual a Nadab e Abiú, tem fogo, mas o fogo está sempre misturado. O cristão de Tiatira é aquele que está sempre tolerando Jezabel. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui, só um pouquinho não dá nada. Tá? Então eu vejo assim nessas óticas. Então eu abro um leque muito grande, eu falo, isso aqui pode ser 7 eras, isso aqui pode ser, né, 7 tipos de cristão, isso aqui são 7 tipos de igreja também, que a essência pode ser, essa igreja hoje em dia tem a essência de Éfeso, essa aqui tem a essência de Esmirna, essa aqui tem a essência de Pérgamo, essa aqui tem a essência de Tiatira, e hoje você vê igrejas que têm essa essência. Você chega na igreja, as igrejas elas estão posicionadas. Elas às vezes faz muita coisa, né? Faz muita coisa, faz muita obra, mas tem alguma coisa que está desalinhada. Amém? E como faz para se manter alinhado? Jejum e oração. Gente, negar a si mesmo todo dia não é fácil. Então, o segredo para permanecer alinhado, em alinhamento, ele te custa muito. Só que não é todo pastor que quer pagar o preço. Não é todas as pessoas que querem viver nessa devoção e nessa entrega. Porque custa. Custa amizades, custa lugares, custa pessoas, custa trabalho, custa muita coisa. E vai te custar tudo. Então tem gente que prefere viver como Pérgamo, como Tiatira. Eu tô aqui na presença, mas isso aqui não tem nada a ver. Só que, para ser como a igreja de Filadélfia, você tem que carregar a presença. Você tem que... Gente, o modelo é a igreja de Filadélfia. A igreja que vai... A igreja que vai receber elogio é a igreja de Filadélfia, tá? É a igreja de Filadélfia. Se eu não me engano, deixa eu ver, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, tá? Então, a igreja de Filadélfia, ela vai receber, aí a gente vai ter mais 3 igrejas, que vai ser a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia. Então, para ser como a igreja de Filadélfia, custa. Seremos perseguidos, seremos caluniados, mas o jejum é o exercício espiritual. Você não faz exercício na academia? O jejum é o exercício físico do teu espírito. Então você precisa fazer exercício. A oração traz alinhamento para nossa alma, traz a manifestação da presença, tá? Então eu quero que você entenda. Se levante como a igreja de Filadélfia. E preste atenção em tudo que vai acontecer nas outras 6 igrejas para você se posicionar. A segunda igreja, que é a igreja de Pérgamo, ela não tem uma correção, mas ela tem uma exortação. Você vai sofrer perseguição. Porque muita gente acha que está na presença de Deus, Deus vai impedir a perseguição. Não, aí você vai ter perseguição, porque
vai ser provado no fogo. Deus prova no fogo a sua fé. Deus prova no fogo. Amém? Glória a Jesus. Queridos, um dia abençoado para vocês. Aumenta a expectativa do seu coração. Nossa conferência está chegando. Se você não fez sua inscrição para o online, ainda dá tempo para você fazer. Se eu não me engano, vai encerrar amanhã as inscrições. Um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente. Em nome de Cristo Jesus.